tudo. Mas quando ele trata, ele diz assim, vai falar da palavra, você conversa sobre tudo. Mas quando diz assim, parece assim que, parece não, bem assim, né? Eu acho que acho que dá responsabilidade do que você vai dizer. Ainda mais quando você lembra assim da gravando não. Ainda mais quando você lembra assim, né? Que fala lá em Apocalipse, que sobre essa palavra você não tem que acrescentar nem vírgula, nem. É verdade. Porque quem colocar ou tirar, mas Deus é bom. E assim, eu não, como essa é a primeira célula que eu participo, né? Eu nunca participei de células. Porque, tipo assim, quando eu era muito da igreja, né? Quando não existia célula. Então, quando eu voltei para, assim, teve a mudança, tudinho, que eu cheguei na igreja, eu não participava da célula, eu achava assim, porque a gente tinha os cultos dos lados, né? Mas não acabava sendo uma célula. E, então, essa é a primeira célula que eu participo, na verdade. E eu não tinha ainda assim. Aí quando eu vi agora no grupo, né, que tem o papelzinho, tem toda a liturgia, né, tem todo o roteiro aqui, o cronograma, eu disse assim, bom, já que é assim, eu não vou nem procurar assim uma palavra, eu disse, Senhor, traz, né, o que está aqui, que já é até embaixo de obediência, porque é o que está se falando, né, aqui, é sobre obediência. Então, a gente vai abrir lá no livro de Jeremias, que também está sobre as nossas lições, né? Sobre o livro de Jeremias, que é o capítulo 11, verso 3 e 4. Que ele fala sobre a aliança. Que ele fala sobre a aliança. Verso 13, ele diz assim, a aliança é violada, né? Que é o tema da palavra. Mas eu queria ler aqui desde o verso 1, que ele fala assim, palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo, ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. O que é que aqui na palavra, o roteiro, ele fala pra gente, que eu estive lendo, né, e analisando, logo está folgado, está caindo. Que ele fala assim, a aliança da fidelidade, cumprindo nossa missão em tempos difíceis. Então, o que eu entendi, que ele falava aqui sobre a aliança, como ele pergunta, quem já não fez na vida uma aliança? Quando você casa, você faz uma aliança, ou seja, uma aliança com uma promessa. Porque você promete ser fiel àquela pessoa, na doença e na saúde, né? E na alegria e na tristeza. Quem não prometeu algo a alguém, não fez uma aliança, às vezes, de amizade, não só de comprometimento, né, com casamento, mas de amizade, e tantos outros, como, às vezes, de compromisso de trabalho, né? Então, quando o Senhor diz assim de obediência, ele, é a mesma situação que a gente tem para com o Senhor. Né? Quando ele diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo assim, renuncia a tua vontade, renuncia o desejo da tua carne, renuncia o teu querer. Por quê? Porque buscai primeiramente o reino de Deus. E muitas vezes a gente viola essa aliança, não só o povo na época de Jeremias, porque aquele povo, ele violaram a aliança do Senhor, teve uma quebra de aliança. Né? De que maneira?
Por quê? Porque eles desobedeceram ao Senhor quando eles buscaram outros deuses. Né? A palavra do Senhor diz que para as ruas de Judá, para cada rua tinha um Deus. Um ídolo que eles cultuavam, que eles adoravam. Né? Eles estavam passando isso já para os filhos deles. Então, mais que os pais deles desobedeceram, estavam eles desobedecendo. Chegaram ao ponto de o Senhor se irar com eles. Mas o que é que a misericórdia de Deus é tão linda? Deus é tão lindo que o Senhor, antes de alguma coisa, Ele nos avisa. Ele não nos deixa como é que se diz, desapercebidos, desinformados. Não, Ele nos adverte. E Ele levantou Jeremias. Assim como Ele levantou Noé para advertir o povo, você vê que toda a trajetória Deus vem, o Senhor vem trazendo esse povo para a linha. Deus vem trazendo eles para o ajuste. Deus vem colocando eles no plumo. Por quê? Porque começa uma geração que vai bem. Quando levanta uma geração que perversa, desobediente. Aí o Senhor levanta alguém, para trazer esse povo novamente para, como diz outro assim, para o plumo. Mas o povo, quando Jeremias falava para o povo, assim como na época de Noé, eles não ouviam. E pelo contrário, quando você tenta ser fiel, você tenta ser obediente, ou você busca essa obediência para a sua vida, você é o quê? Você é discriminado. É como se você se tornasse uma pessoa, um passarinho estranho no ninho, onde todos querem fazer aquilo e só você é o do contra. Assim Jeremias trazia aquele povo a advertência. O Senhor mandou falar isso. O Senhor disse para vocês se consertarem. O Senhor disse para vocês obedecerem. Não esqueçam a lei do Senhor. Não esqueçam a palavra de Deus. O Senhor quer vocês assim. Não andem segundo outros deuses, porque o nosso Deus é o Senhor. Como ele diz, eu sou o Deus de Israel. Eu trouxe esse povo. Eu gerei esse povo. Para quê? Para que eles sejam o meu povo e eu seja o vosso Deus. Deus levantou esse povo para que esse povo o adorasse, o honrasse, cumprisse os seus desígnios na terra. Então, trazendo para nós hoje, quando nós nos afastamos, quando nós deixamos de adorar o Senhor, para nos interter com outras coisas, não estamos dizendo que, mas nós estamos no mundo. Nós temos atrações, mas nada que seja superior a que venha tomar o lugar do Senhor. Entendeu? Eu digo isso, eu digo para mim, meu testemunho sou eu. Eu não olho, eu não sei da vida de ninguém, eu sei da minha vida. Eu estava intestida demais com Moisés. Então, tinha um momento que eu olhava para o relógio e dizia, meu Deus, essas horas estão passando muito rápido. Mas não era, porque eu estava tão intestida que quando eu ia ver, as horas já tinham corrido, já basicamente, eu já ia dormir já tarde. Eu sozinha em casa, o Marco já dormia. Então, o Espírito Santo falava. Ele dizia assim, para mim, que em vez de eu estar lendo a Bíblia, ou em vez de eu estar orando, eu estava assistindo uma coisa que, está entendendo? Então, eu vou dizer, é verdade, é difícil você tirar isso no momento que você pega algo, quando você está passando um problema muito difícil, algo muito, que aquilo está te consumindo muito, você arranjar alguma coisa para aquilo te distrair. Entendeu? Ser o teu refúgio. Não, eu não quero estar pensando nisso, então você vai assistir alguma coisa para se distrair. E acaba que aquilo vira total a tua distração. E como o inimigo está ao derredor só para acertar, Então, o que é que acontece? Isso aconteceu com o povo. Qual era a distração daquele povo? O poder, a ganância, E o que é que eles queriam? Os reis, eles queriam ser deuses. E aquele que viesse e dissesse, elogiasse, acariciasse o ego, o orgulho deles, era quem eles escutavam. Por isso era fácil escutar os falsos profetas. E falar de obediência, irmãos, não é fácil.
Você dizer assim, não, mas não é fácil obedecer. Você vê desde o jardim. A primeira desobediência foi a queda, né? Porque quando você vê algo que você não pode, te é proibido, é aquilo que te chama a atenção. Tua curiosidade fica aguçada e tu quer descobrir. Então aquele povo, eles eram proibidos, tipo assim, como nós somos proibidos. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas. Então nós somos, tudo é lícito para nós, mas nem tudo convém a nós, né? Então, tem coisas que não é para nós, é proibidos para a gente, mas o que é que a gente vai atrás daquilo? Por isso, como o pastor disse, tem tantos desviados, porque senão, não teria desviados. Então, obedecer não é fácil, e nos dias de hoje, está mais ainda. Por quê? Porque os nossos ídolos hoje, é isso, irmãos, são as distrações que tiram o momento de estar com o Senhor, né? É o trabalho que consome praticamente o nosso tempo todo. Ai, irmã, mas eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ter isso. Sim, mas tu trabalha quantas horas por dia? Né? Tu dorme quantas horas por dia? Tu fica intestida no celular quantas horas, quantos minutos por dia? Mas para Deus, quanto tempo você tem? Para pegar ali, né? Irmãos, eu estou falando porque está falando comigo. Porque eu tenho vivido, ultimamente eu tenho vivido muito essa situação. Glória a Deus. Por quê? Porque o meu esposo adoeceu e basicamente tudo veio para cima de mim. É a empresa, né? É o problema da saúde, é casa, é filho, é neto e tantas outras situações que tem. Porque ainda tem minha família, tem a minha mãe, tem meus irmãos, sabe? E parece assim que às vezes eu digo assim, Senhor, o que é que eu sou, afinal de contas? Porque parece que tudo roda, eu que só tenho que, sabe? Mas eu digo, Senhor, Deus não dá fardo para ninguém, além do que possa carregar, não é verdade? Então, irmãos, é a questão da obediência. Então, obedecer não é fácil, não é. A pessoa chegar e dizer assim, ah, não, mas eu cumpro como aquele jovem rico disse assim, mas Senhor, eu cumpro tudo, na íntegra. Deus disse assim, que bom, né? Maravilha, você está correto, mas então vai e faz isso. Faz, não obedece, às vezes uma coisinha só. É verdade. E por uma coisinha só, às vezes a gente perde, né, a comunhão. Como Moisés, né? Como Elias, que foi se socar dentro de uma caverna, por causa de uma palavra, né? Por causa de uma afronta, por causa de uma perseguição. Jeremias se achava nessa situação. Jeremias, ele era o único ali falando, e o povo o quê? Querendo matar até a própria família dele. O Senhor disse assim, Jeremias, nem na tua família tu recebe apoio. Nem a tua família. Tu estás reclamando comigo por causa daquele justo que está prosperando? Como que tu vai conseguir caminhar então com aquele que nem... Ou seja, Deus usa a expressão do cavalo, né? Na palavra. Então, irmãos, é fácil? Não é fácil. Mas o Senhor não falou para a gente que era fácil, Ele disse que era difícil. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas Ele dá ânimo, né? Ele disse, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós somos vencedores. Porque se Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele. Então, se Ele venceu, nós também somos mais que vencedores. Glória a Deus. É verdade? E muitas vezes a gente quer se abater mesmo. Às vezes uma palavra na igreja, um olhar que dão em cima da gente, né? Uma situação chega e diz assim, ixi, quantas vezes se eu fosse ouvir tantas coisas, ou as duas caras e bocas que fazem, mas eu nem passo. Eu venho para adorar a Deus, eu vim cultuar o Senhor. Né? Então, sabe, irmãos, essa situação aqui na palavra, como eu vi aqui, eu disse, Senhor, realmente, não é fácil. Não é. Mas o Senhor disse que não é de nós mesmos. Então, a salvação, ela não é gerada por nós. Por isso ele disse que não é pelas obras, né? Para que ninguém se glorie. Já imaginou, né? Não é por
Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Aí faz igual aquele homem lá no templo, né? Eu não sou como fulano que está dentro da igreja e é assim e assado, né? Mas não entende que é o coração, né? Se teu coração está no Senhor, a palavra de Deus diz que o coração do homem está onde está o seu tesouro. Então, se o nosso tesouro é aquela pérola maravilhosa que é o reino de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente vai vender tudo, vai deixar tudo e vai em busca desse tesouro. Né? A gente vai em busca desse tesouro. E aí, mas irmão, então eu vou viver como se eu não estivesse no mundo. A gente está no mundo, mas nós não somos do mundo. A gente come, a gente veste, a gente vê as coisas, a gente ouve as coisas, mas não quer dizer que nós somos praticantes dessas coisas ruins que a gente vê e ouve. E também não quer dizer que nós vamos andar, vamos nos vestir, vamos falar, vamos viver como as pessoas que lá no mundo vivem. Por isso está aí a nossa diferença. Nisso brilha a glória de Deus na nossa vida. É nessa diferença que nós nos apresentamos diante das pessoas do mundo. E que elas olham e dizem assim, mas tu é diferente. Né? Às vezes as pessoas olham para a gente e não sabem nem dizer assim, vê a gente diferente, mas não sabem nem dizer o que é que tem de diferente da gente. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus. Mas sabem que tem algo diferente. E esse algo diferente que eles veem na gente é algo bom. Por quê? Porque a gente transmite paz, alegria, né? A gente mostra que o que o mundo não tem, a gente tem, que é Cristo, que é a paz do Senhor. E aquele povo naquela época, eles não tinham paz. Por quê? Porque eles tinham se desviado da palavra de Deus, então eles não iam mais receber aquelas promessas do Senhor, que estava destinada para eles. O Senhor disse que assim como os pais deles na antiguidade, assim estavam eles fazendo, praticando a desobediência, a ponto de sacrificar os próprios filhos aos ídolos. Não foi esse o ensinamento que o Senhor deu. Ou a ponto de chegar, como diz lá em Isaías, né, em Ezequiel, que eles chegam ao templo para fazer ofertas ao Senhor e o Senhor vira de costa, porque o Senhor não estava interessado nas ofertas deles, ele não estava interessado na obediência deles. A vida deles estava tão que quando eles iam oferecer ainda para o Senhor, eles levavam pior do que eles tinham, igual. E o Senhor dizia assim, quem vos pediu? Quem pede de vocês? Eu viro de costa, dá vontade de vomitar. Já imaginou, irmãos? Muitas vezes você acha que está fazendo tudo certo, mas não está. Por quê? Porque a sua vida não está. E como é que a gente sabe que está? Porque o Espírito Santo de Deus, que ele disse que ia para deixar o Espírito Santo, que nos converteria. E ele nos ensinaria. Então, ele nos chama a atenção. Assim como o Senhor fica chamando atenção na minha orelha, eu puxo de todo aquele que está na presença do Senhor. Né? Porque quando a gente começa a fazer alguma coisa, eu tenho certeza que se você ofende alguém, fala alguma coisa pesada para alguém, o Espírito Santo vai lá e fala no seu coração e você fica, né, triste por isso. Aquilo que você fez, às vezes chega a ponto de você ter que ir lá na pessoa e pedir perdão. Desculpa. E isso não é nada, isso é o Espírito de Deus. Às vezes a gente não conhece, mas o Senhor não fala comigo, ele fala. É só a gente deixar sentir, porque é aqui que ele fala, né? É quando a gente sente. Não é só quando você ouve aquela voz, né, no ouvido, ou quando vai explodir tudo assim no teu coração. Não, ele, às vezes, como ele fez com Elias, às vezes ele vem bem mansinho, né? Só naquela brisa. Nem sempre o Senhor está nas tempestades. Voz de trovão, né, irmão? Nem sempre é voz de trovão. Pois é. Então, eu vejo assim, quando eu vejo Jeremias foi um dos profetas tanto que ele escreveu a lamentação de Jeremias. Né? Porque, irmãos, o Senhor veio sobre aquela cidade, levou aquele povo, foi de tal maneira que a palavra de Deus diz que quando eu li, eu dizia, meu Deus, isso deve ser isso é uma coisa muito surreal. As próprias mães brigarem uma com a outra para que o filho que ia
servir de alimento primeiro. De cercado que ficar. Às vezes você lê a Bíblia, você vê o terror, você diz assim, hoje a gente vê, mas olha, não era diferente não, mas tudo por quê? Por conta da desobediência. Por isso o Senhor, Samuel disse para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes você, eu jejum, não que eu estou, mas primeiro, peça para o Senhor, como é que está a tua vida diante dele? O que é que precisa mudar? O que é que a gente precisa fazer? Né? O que é renunciar, deixar? Para quê? Porque senão a gente acaba só se enganando. Pensa que está, né? Pensa que está servindo, pensa que está ali, está salvo. Não, porque o meu alvo é o céu. Mas, irmão, como é que eu vou saber que eu estou salvo? Porque eu estou lutando, eu estou batalhando para ser. E aquele que nos chamou, a Bíblia diz que ele vai trabalhar até o último dia para aperfeiçoar aquilo na sua vida. É a santidade. Até o último dia, o Senhor está nos aperfeiçoando. Jamais ele vai lançar fora aquele que vem a ele. Né? Davi para mim é um exemplo de humanidade tremenda. Porque Davi fez tudo aquilo que muitas vezes você quer fazer, mas por temor a Deus ainda não faz, né? E Davi fez por quê? Pela falta de conhecimento. Tinha intimidade com o Senhor, mas pela falta de alguém, né, aconselhar, ele foi e fez tudo que ele fez. Porque Davi fez o que eu e você não fizemos. Né? Pelo menos assassinato, aqui ninguém matou ninguém. Só se matou nas palavras, né? Porque a gente não mata só de... A gente às vezes mata as pessoas também só, né? Mas, assim, na hora que você se arrepende, que você confessa, que você pede a misericórdia do Senhor, é tanto que ele fala aqui, que ele diz para Jeremias, dizer para o povo, né, voltar à prática, né, da obediência, da palavra, da lei, que ele ia livrar, que ele ia perdoar, que ele ia salvar. Mas o que é que o povo não queria? Eles queriam continuar vivendo do jeito deles, da maneira deles, como eles queriam. E achando que o Senhor não ia, né, fazer nada. E ele diz assim, por acaso, a minha noiva, né? A minha noiva especial, ou seja, ele acha que o Senhor se alegra, não se alegra de entregar, de dar aquilo que é dele na mão dos inimigos, para ser, né, violentada, para ser, né, ali, sofrer maldade, sofrer perversidade, sofrer agressões, como quantos e quantos na caminhada não morreram? Quantos e quantos? Aí você diz, a minha mãe que diz assim, mas o justo paga pelo pecador. Eu disse assim, mas diante do Senhor está tudo lá. Foi todo mundo na época, foi. Tanto quem obedecia como quem não obedecia. Por quê? Porque quando a bênção vem, atinge todos. Mas quando a Chico vem, só que tem a situação daqueles que continuam firmes, né? E daqueles que não continuam, que não estão. Então, assim, né? Que mesmo que as aflições, que as adversidades da vida não venham tirar do nosso coração o amor. O amor pelo Senhor, o amor pelo próximo, como a palavra do Senhor diz, né? Que sem fé ninguém agrada a Deus, sem santidade ninguém verá a Deus. E para que a gente tenha tudo isso, tem que ter uma obediência. Obedecer à palavra. Glória a Deus. Para obedecer só mesmo denunciando e buscando. Porque senão a gente não tem força. Nós não temos forças para isso. Mas aquele que nos chamou é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós precisamos e necessitamos. Às vezes, irmãos, eu fico pensando assim, mas se não é tão fácil falar. Às vezes a gente vai na igreja do jeito que o pastor Reginaldo coloca ali, tudo esmiuçado, tudo bonitinho, a gente fica ali, anota, às vezes até coloca assim com palavras da gente mesmo, né, assim, né, contextuando ali o que ele falou tudinho, escreve tudo. Aí a gente vai para casa, aí olha, lê. De repente a gente pensa assim, faz alguma coisa, meu Deus, mas isso era assim, assim, assim. Você já... Parecia fácil, né? Nós somos seres humanos. Por isso que o Senhor, ele sabe do material que nós somos feitos. Né? Ele sabe.
Por isso que o Senhor, ele se fez humano para vir na terra e passar o que a gente passou. Passar o que a gente passou. É porque a Bíblia não relata tudo, porque se fosse relatar tudo, não tinha papel no mundo que fosse, né? Como disse João lá, né? Mas assim, ele passou fome, ele passou sede, ele teve sono, ele teve cansaço, ele teve depressão. Porque quando... mas irmão, Jesus teve depressão? Teve. Ele sentiu tristeza. Quando ele chegou a notícia para ele que João Batista tinha sido decapitado, ele largou todo mundo lá na praia, entrou dentro do barco e foi sozinho para o meio do mar. Ou seja, lá para o meio das águas. O que você acha que ele estava ali, estava alegre? Não. Ele foi para lá meditar, buscar o Pai, buscar força, buscar graça diante daquilo que ele estava sentindo. Eles eram filhos. Desde o ventre eles já tinham contato. Conexão. Verdade. Desde o ventre eles já tinham contato. Então, se o Senhor sentiu tudo isso, nós somos super-homens. Nós não somos super-homens. Às vezes eu digo, meu Deus, eu tenho que demonstrar mais os meus sentimentos. Porque às vezes eu sou muito introvertida. Por quê? Porque eu não quero demonstrar para as pessoas o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Eu não quero passar para minhas filhas, eu não quero passar para minha mãe. Eu digo assim, eu não vou preocupar. Eu não quero, pelo fato de eu não querer preocupar, eu não quero passar. Então, às vezes quando eu estou séria, as pessoas dizem assim, o que é que tu tem? Começa, por quê? Porque acho que eu tenho que estar sempre nele, né? E às vezes quando eu estou assim pensando, aí eu fico séria assim, tá sentindo alguma coisa? Parece assim que é para me dar o tempo todo, né? Mas é assim. Mas aí eu digo, Senhor, me ajuda, porque eu também não sei demonstrar. Eu já fui criada, já fiquei assim, dessa maneira. De quê? De não, meus sentimentos, aí o que é que eu faço? Eu não entro no quarto, porque sempre meu marido está por lá e a casa sempre fica com gente. Aí o que é que eu faço? Eu vou pro banheiro. Aí eu digo, vou tomar banho. E eu fico lá, ó. Vou orar, porque, mano, não tem canto melhor do que no banheiro, porque tu se derrama, tu se mela, tu chora, né? Desce catarro, desce lágrima, desce tudo aí, depois tu vai abre o chuveiro aí. Senhor, leva tudo que essa água leva tudo. Aí tu já sai de lá, às vezes sai de olho inchado, né? Vermelho, porque toda vez que eu choro, meu nariz, meu Deus, meus olhos me condenam não, mas aí... É assim, sabe, irmão? Por quê? Porque a gente às vezes, né, quer ser super-homem, né? Mulher Maravilha não é, mas às vezes você não quer preocupar as pessoas, né? Também. Aí você fica assim, mas graças a Deus que você tem um pai, que ele te ouve e tu sente aquele alívio assim, parece assim que tu já se levanta renovado. E graças a Deus, né? Por isso ele diz, quando eu digo, aí eu vou logo, Senhor, tu diz assim, 20 amigos que estavam cansados, sobrecarregados. Eu já estou, Senhor, estou na vida. Eu vou levando a palavra, sabe? É porque Pedro disse, é sobre a tua palavra, né? Então, sobre a palavra, vai orando, vai falando os versículos, vai dizendo, lê os salmos, vai e conversa com o Senhor, né, na oração diante da palavra. Então, Senhor, tua palavra é fiel. Tu é verdadeiro, né? O Senhor é justo. E passará o céu, passará a terra, mas a tua palavra não passa. Então, se cumpra isso assim na minha vida, porque eu preciso, né? Glória e a assim Deus. a gente vai. Então, irmãos, assim, a gente vai buscando obedecer naquilo que vai. Claro, a gente não obedece em tudo, né? Sempre tem, porque nós somos falhos. E quando a gente diz que a gente não peca, a gente já está pecando. Então, mas aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, né, que nos tirou de lá, né, daquela escuridão, de onde a gente sofria tudo isso, mas a gente não tinha, ou seja, a gente não tinha conhecimento do Pai, né, do amigo, do companheiro, porque ele disse para a viúva, eu sou o teu marido, eu sou o supridor, eu sou o mantenedor da tua vida. Então, em tudo que a gente precisa, o Senhor está ali para nos ajudar. Amém. Né? E para suprir. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eita.